Às 7h59, hoje eu tenho um companheiro aqui, o Uber, ele decidiu que ele vai assistir essa live junto com a gente, então ele é um serzinho de luz, super bem-vindo. Hoje é dia 18 da nossa leitura do livro de Eclesiastes, 18 dias já, é um número mágico, né? 18 na literatura judaica significa vida, então estamos com mais vida, buscando mais vida, e aqui estamos nós. Então, dia 18, vamos ler o verso 13. Por que é o verso 13? Porque alguns versos eram mais complexos e a gente dividiu eles em 2 dias. E o capítulo 1 só tem 18 versos, então então no verso 13, mais 5 dias, estamos indo para o capítulo 2. Então vamos lá, verso 13. O verso completo é comprido, mas eu dei o meu coração, deixa eu passando o avião aqui em cima, coisas acontecem. Então, o rei Salomão diz assim: eu dei o meu coração a esquadrinhar. A tradução não foi feita por mim, claro. Então eu fui lá no dicionário, o que é esquadrinhar. Então, a procurar, a descobrir, a buscar, ok? Então, eu dei o meu coração a esquadrinhar. Tá bom? Pronto, o Uber já vai embora. Perscrutar com sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu e a investigar profundamente o que se passa sobre o sol. Então, a vasculhar, o que ele está buscando? A vasculhar os caminhos da vida, os caminhos da sabedoria. Então, essa palavra esquadrinhar seria vasculhar, né? Deixa eu procurar aqui pequenininho os caminhos da vida. Então, a vida, ele está dizendo aqui que a vida inteira ele buscou com o coração, vamos usar a palavra, né? Então, ele procurou com sabedoria se informar a tudo o que acontecia, tudo o que sucedia embaixo do céu. E esse trabalho é enfadonho. E quem impôs esse trabalho enfadonho, chato, aborrecido, foi Deus. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os exercitar. Então, essa busca por sabedoria, que é chata, que é difícil, que é enfadonha, foi Deus que impôs aos filhos do homem, nós, para que a gente se exercitasse, que a nossa alma se exercitasse nisso. Então, Salomão entra agora num território do qual é o sentido da busca, né? Nós buscamos constantemente qual é o sentido dessa busca. A busca por sabedoria se tornou exaustiva, né? Eu, por exemplo, eu faço um curso atrás do outro. Eu não estou nem terminando um, já estou fazendo outro. Ou, às vezes eu faço 2. Nesse momento, eu estou em 2 formações ao mesmo tempo. Além das palestras que eu assisto. Workshops e palestras. Então, às vezes eu falo, nossa, eu estou muito voraz, quero muito, tenho que diminuir menos, Débora, né? E aí, eu trouxe, não contente com isso, eu trouxe esse projeto, porque eu precisava de mais alguma coisa, você vê? Então, isso é voraz, chama-se voracidade, né? O que a gente está vivendo, né? Mas aqui o Salomão, ele reconhece, bom dia para quem está entrando agora. Salomão reconhece que mesmo essa busca intelectual pode ser uma carga pesada, né? Não, você está tentando ser um intelectual, você está querendo ter mais sabedoria.
Isso também pode ser pesado. Ele fala assim no começo: dei o meu coração, não somente. Ele começa dizendo: dei meu coração. Ou seja, o que está em jogo aqui não é só a curiosidade intelectual, né? O que está aqui, ele está dando um mergulho existencial da alma. E o que ele encontra quando ele mergulha com o coração, com o intelecto, nessa busca por sabedoria? O que ele encusta? Nessa busca de tentar compreender tudo o que acontece debaixo do céu. Ele chega à conclusão que é um trabalho muito cansativo, quase uma provação. Mas que também é um exercício para o espírito. Então aqui ele está dizendo assim: eu não sei, eu vou falar o que vem na minha cabeça. Se vocês acharem que é bobagem, podem falar aqui, vamos conversar sobre isso. Mas me parece assim, que a alma, que existe uma energia, existe uma força ligada a algo superior que vem para a Terra num corpo, quer dizer, para ter esse exercício de crescimento dessa alma, desse espírito, né? Então, olhando sistemicamente para essa frase, me vem que a tarefa dessa alma, ela tem uma tarefa, né? Engole aqui. De manhã cedo sempre fico... Então, qual é a tarefa da alma? É olhar para aquele que foi excluído. Olha como a exclusão é uma coisa tão pesada, marca tão fortemente o clã familiar, que passam gerações onde isso continua reverberando, né? Então, ele tem que... A tarefa da alma é olhar para quem foi excluído, integrar essa alma no sistema, porque ela faz parte e ela tem um lugar, e aí dá sentido ao que lá atrás parecia absurdo, né? Segundo Salomão, essa é a verdadeira espiritualidade em forma de seres humanos, né, no corpo. Não é... Porque quando a gente fala em espiritualidade, aí a gente pensa nos retiros de silêncio, enfim, ficar final de semana, meses, sei lá, um tempo imenso no silêncio. Tem muitos retiros assim na Índia, de não comer, enfim, tem vários tipos de espiritualidade. E o que Salomão está dizendo assim, que não. Isso não, que a espiritualidade não é fugir do mundo, mas sim olhar com amor e responsabilidade para o que está acontecendo no mundo. Ele está nos dando outro caminho. Tem um filósofo do século XVI, XVII, 1600, eu não sei que século que chama Spinoza. Ele diz assim que a liberdade nossa está quando a gente compreende a necessidade do ser humano. Qual é a sua necessidade? Qual é a minha necessidade? Por que eu busco tanto conhecimento, tanto curso, tanta validação daquilo que eu estou fazendo, né? Porque os meus cursos, o tempo inteiro eu acho que eu não tá pronto, eu não sei o suficiente, eu preciso buscar mais. Eu, no meu caso, busco conhecimento, mas cada um de nós busca algo que sente que está faltando, né? Hellinger, por outro lado, diz assim, que o destino só vai se tornar leve quando a gente olhar para o nosso destino, para a nossa vida, com um grande sim. É assim. Então, teve coisas no meu passado que aconteceram. Obrigado pelos coraçõezinhos. Manda mais, manda mais. E dá um clique no coraçãozinho aí também,
para dar like, tá? Obrigada. Um grande sim, concordar com o que a vida está nos oferecendo, não lutar contra. Difícil isso, né? Porque compreender, parece que é pra gente se tornar, Hellinger, será que ele está dizendo pra gente assim, aceita tudo? Não, o que ele está falando aqui é aceita o que é. Vamos imaginar, ontem um paciente meu disse que estava indo para a Argentina para esquiar. Então vamos imaginar que ele chega na Argentina e não tem neve. O que ele faz? Ele se desespera, ele xinga. O que ele faz? Não tem o que ele queria. Então é esse sim que o Hellinger fala. Não tem neve? Então vamos ver o que é possível fazer com o que tem. Entendeu? Não é uma baixar a cabeça para não lutar por aquilo que você quer. Percebe a diferença? Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma vez uma paciente que ela me contou que a mãe dela, quando ela veio consultar, que a mãe, ela lembra da mãe dela se trancando no banheiro e chorando. E aquilo trazia uma angústia para ela e ela pensava assim, não, vou salvar minha mãe, eu tenho que ajudar minha mãe. Ela estava nessa época com 40 anos. E a gente fez uma constelação e aí apareceu que a avó, mãe da mãe, tinha perdido 2 irmãos durante a viagem, né? Mas nunca ninguém falou sobre isso, isso apareceu na constelação, né? E ela, neta dessa avó, passou carregando essa dor que nunca foi nomeada, ninguém sabia por que a mãe chorava, e ela o tempo inteiro tentando decifrar, tentando entender a tristeza da mãe, e portanto a tristeza dela, que ela tinha tomado, dizendo, não, vou salvar minha mãe, eu vou carregar essa tristeza por ela, né? Então, isso era um trabalho enfadonho. Isso é o que o Salomão chama de aquilo que ferve dentro dela sem ela saber a origem nem porquê. É o que o Salomão chama de um trabalho enfadonho. E aí, quando ela entendeu o que aconteceu, quando a constelação mostrou o que aconteceu, para ela foi liberação, ela pôde soltar aquilo, né? Então foi uma grande liberação. Também tem uma história de um outro paciente. Eu vou contando aqui para vocês minhas histórias. Ele é um arquiteto bem famoso, faz prédios maravilhosos, lindos, super bem sucedido, renomado. Ele chegou para mim e falou assim, vou tomar um ano sabático, vou fazer o caminho de Compostela, vou embora um ano. Ele queria entender porque, apesar de todas as conquistas, de ser renomado, de ter sucesso, ele por dentro se sentia péssimo, estava tudo errado, que nada estava dando. Ele fazia, dava certo, mas ele sentia que não era aquilo, que não estava certo, né? E aí ele viaja por um ano, ele medita, ele lê e ele volta um ano depois, né? E aí a gente vai fazer uma constelação para olhar para aquilo. E aí a gente descobre o quê? Conversando com ele, que o avô dele era pedreiro, né? E que na família teve uma disputa de terras, alguma coisa aconteceu lá atrás, e esse avô foi excluído da família, né? E aí esse arquiteto, ele honrava esse avô inconscientemente, construindo prédios imensos, prédios gigantes, né? Ele dava um lugar para esse avô, inconscientemente, né? Esse avô excluído. Então, na hora que ele vê esse avô e na hora que ele inclui esse avô, ele não precisa mais provar nada, né? Ele dá um super alívio, porque o avô, na hora que é incluído, o sistema inteirinho relaxa. Aquela coisa pesada não tem mais razão de ser.
Então ele relaxa. E daí ele volta a trabalhar e construir, continuar naquilo que é o trabalho dele, né? Porque ele deu sentido à dor dele, por que ele sentia tanta essa tristeza, né? Perguntas para vocês. Vocês também têm esse impulso de querer entender tudo? Obrigado quem está mandando foguinho. Manda mais, manda mais. Vocês também, vamos conversar um pouquinho, né? Vocês têm esse impulso de querer entender tudo? Né? Que tipo de conhecimento que quando a gente tem, era melhor a gente não ter tido. Era melhor não saber. Mas a minha pergunta é, se você também busca por conhecimento como eu estou me perguntando aqui, o que realmente é curiosidade de verdade e quanto é uma tentativa de cobrir uma falta de segurança? Porque a gente nunca vai saber tudo, não tem como saber tudo, né? Mas essa busca de querer saber mais e, no meu caso, eu acho que eu estou sempre querendo... o que eu digo para mim mesmo é que eu quero trazer novidades, eu quero compartilhar conhecimento, isso é o que eu digo para mim mesmo. Mas será que é isso mesmo? Então, qual é o tema da sua vida, da nossa vida, que a gente tá querendo olhar muito lá dentro, tá querendo ver muito lá dentro, né? Procurei dicionário, né? Esquadrinhar. Procurar com sabedoria tudo que sucede embaixo do céu, né? Investigar profundamente o que se passa sobre o sol. São outras formas de traduzir essa frase, né? Ou vasculhar os caminhos da vida com sabedoria. Estão fazendo isso? Vocês estão fazendo isso? Conta pra mim. Bom dia, gente. Bom dia. Conversa aqui comigo um pouquinho. Esse é o pensamento de hoje. Será que nós estamos fazendo isso? Onde a gente está buscando e que se torna um peso, essa busca se torna um peso. Enquanto vocês pensam, vou lembrar que essa live fica gravada, você pode assistir ela desde o começo, teve pessoas que entraram no meio do caminho, não tem problema nenhum, que bom que vieram, muito bem-vindos. A intenção dessa live diária é estudar juntos o livro do Rei Salomão. E eu venho pedindo para vocês passarem o link dessa live para no mínimo 3 pessoas que vocês conheçam que possam se beneficiar desse conhecimento que pode ser útil para elas também. E vamos ampliar a nossa comunidade do Rei Salomão, cá entre nós, né? E na minha bio, aqui em cima, tem um link para entrar no grupo do WhatsApp, onde diariamente eu posto o resumo daquilo que eu falei aqui na live. Para quem não pôde assistir ou não vai poder assistir, pelo menos pode ler e pode ter a indicação de meditação, de pensamento, enfim, para a gente continuar caminhando juntos de todas as formas que for possível, né? Então vamos chamar mais pessoas. Eu mesmo chamo todo dia 3 pessoas a mais e estou pedindo para vocês fazerem o mesmo, né? Vamos criar a nossa comunidade do Rei Salomão, ok? Obrigada, obrigada. Então, vamos então para a nossa meditação de hoje. A primeira delas é, hoje eu me permito fazer perguntas e sem ter pressa nas respostas. Nem toda pergunta vai ter resposta. Sabia disso? Novidade, né? Então eu me permito fazer perguntas sem ter pressa nas respostas. Então, o Salomão está dizendo para nós que a vida é um exercício. Então, se a vida é um exercício, que eu treine com presença. Então, me proponho a estar presente nesse exercício. Se a vida é um exercício, que eu treine com presença. Que essa minha busca, qualquer que seja a sua busca, que essa minha busca me afine e não me endureça.
né? Que amplie o meu coração, que me adoce, não me endureça. E então vamos acolher essa busca. Eu acolho essa busca como um sinal de vida. E aquilo que eu já encontrei é suficiente. Eu descanso naquilo que eu já encontrei. Isso é a mensagem direta para mim. Hoje eu acolho essa minha busca, seja ela qual for, e aquilo que eu já encontrei, eu descanso naquilo que eu já encontrei. Não é que eu não vou buscar mais, mas acolho, né? Recebo. Porque às vezes a gente busca muito porque aquilo que recebeu passou e não ficou. Então que fique. Bom dia para todos vocês, para todos nós, que aquilo que a gente recebeu hoje fique, né? Fique na gente. Bom final de semana. Nos vemos amanhã, sábado. Até amanhã.